Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma história que eu gosto muito, que é de uma personagem do Antigo Testamento. É a minha personagem favorita do Antigo Testamento, eu gosto muito dela. E para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e hoje eu vou falar sobre a Abigail. A história dela se encontra em 1 Samuel capítulo 25. A Abigail, ela viveu na época de Davi, mas Davi ainda não era rei. Quem era rei nessa época era Saul, e Saul estava perseguindo a Davi para matar, né? É nesse meio tempo aí que aparece essa história. Ela era casada com Nabal. Nabal era um homem grosso, a Bíblia diz que ele era pesado sempre no jeito dele falar, e que ele era um homem rico, que ele tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e diz também que a Abigail era uma mulher sábia e bonita, muito formosa, a Bíblia diz que ela era. E Davi, nessa época, ele andava com alguns homens que protegiam, né, as pessoas, os pastores de ovelha, porque tinham pessoas que faziam mal para os pastores e tal, bandidos, né, ladrões. Então ele tinha esse grupo que ele protegia as aldeias dessas pessoas ruins e protegia os pastores. E quando chegava a época dos pastores tosquearem suas ovelhas, o que acontecia? Eles sempre mandavam, dos donos, né, tosquearem suas ovelhas, eles sempre mandavam presentes para Davi. Como? Em forma de gratidão por Davi ter protegido, ter convivido bem com os seus pastores. E quando chegou a época de Nabal, esposo de Abigail, tosquear suas ovelhas, Davi mandou um grupo de mais ou menos 10 homens até ele para poder cumprimentá-lo. Por quê? Ele imaginava que ia receber alguma coisa. Nisso que eles foram lá para cumprimentar Nabal, Nabal foi super grosso com eles e falou para eles que não conhecia Davi e que ele não ia dar nada para Davi. Aí essa grosseria, né, eles contaram para Davi e Davi ficou muito revoltado. Davi resolveu ir até a casa de Nabal e matar todos os homens. E se juntou, né, com 400 homens, todo mundo armado, com espadas, né, para poder ir até a casa de Nabal e matar todo mundo. E o que aconteceu? Ele deixou 200 homens no caminho e foi com 200, né? Tática de guerra, né? Não sei, provavelmente sim. E nisso a notícia ela foi correndo. Nisso que a notícia foi correndo, um dos servos de Nabal ficou sabendo que Davi estava indo na casa dele para poder destruir todo mundo. Nisso ele vai até esse servo, né? Ele vai até Abigail para contar para ela o que estava acontecendo. Fala, Abigail, ele tá vindo, vai matar todo mundo. A gente conviveu lá com Davi, com os homens, né, que conviviam com Davi. Eles sempre conviveram bem com a gente, mas o Nabal, né, fez essa grosseria. Agora não tem quem possa nos salvar. Desesperado já, né, achando que ia morrer, tadinho. E a Abigail, rapidamente, ela tem uma atitude diante daquela situação. Ela se junta com suas moças, né, com suas servas, e prepara um banquete para levar para Davi. E nesse banquete a Bíblia diz que tinha 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 100 cachos de uva, 5 medidas de trigo tostado, 200 pastas de figo. Coloca tudo sobre os jumentos e ela também sobe o jumentinho e vai junto com o banquete. Manda o servo na frente, ela vai logo atrás. E quando ela se encontra com Davi, ela desce do jumentinho, se prostra em terra e pede perdão para Davi pelo que Nabal fez. E diz para ele que ela não estava sabendo, senão ela teria mandado alguma coisa para ele, e por isso que ela estava dando aquele presente, aquele banquete, né, para ele, e que não era para poder ele fazer nada com Nabal, porque Nabal estava doido e não sabia o que estava fazendo. E Davi, ele escuta a Abigail, né, e ele realmente faz o que ela fala lá. Ele acaba cedendo, né, e percebe naquele momento Davi, ele cai em si, e decide não fazer mais nada de mal para Nabal, nem para ninguém na casa dele,
aceita o presente, né, e vai embora. E ainda antes de ir embora, ele ainda agradece a Abigail pelos conselhos, por ela não ter permitido que ele fizesse tal coisa, e vai embora. Nisso, Abigail volta para casa e quando Nabal chega, ele chega de uma festa, ele chega bêbado e ela resolve não falar nada para ele naquele mesmo dia. Porém, no outro dia, quando Nabal acorda, já, né, já bem, né, ela conta para ele tudo o que aconteceu. Só que ele não tem atitude nenhuma, ele não liga. Ele faz de conta que nada aconteceu. Ele foi livrado da morte, né, praticamente por ela. E para ele aquilo dali não significou nada. Ele continuou sendo a mesma pessoa, com as mesmas atitudes e não mexeu em nada com os sentimentos dele. Nisso, a Bíblia diz que ele ficou doente, que o Senhor o matou, né, depois de mais ou menos 10 dias. E que depois que Davi soube, né, que Nabal morreu, ele mandou alguns servos até a casa de Abigail e pede ela em casamento. E ela humildemente aceita. Então essa história é muito interessante, eu vou dividir ela em 2 vídeos, no próximo vídeo também eu vou falar um pouco sobre a história de Abigail. Hoje eu contei a história dela, no próximo vídeo eu vou falar tudo que a gente pode aprender com essa personagem, tá bom? E eu vou parar por aqui hoje e desejo para você que você tenha um ótimo dia e te agradeço por ter ficado até aqui. E desejo que você tenha um ótimo dia, tá bom? Tchau, tchau!